17 horas, para que o Espírito Santo venha colocar esse desejo no teu coração, para você continuar com a gente. E quem vai fazer a oração no início é o pastor Tiago Lopes. Firme teus pensamentos nos céus. É hora de falar com Deus. Louvado seja o nosso Deus e Pai, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Querido Deus, começamos esse programa debaixo de oração, porque sabemos que as pessoas que nos ouvem precisam viver um milagre, e somente clamando a Ti, Criador dos céus e da terra, é que o milagre dessa minha irmã vai acontecer. A bênção na vida deste meu irmão vai acontecer. Então toma, meu Deus, essa programação diante do Senhor. Ajuda, meu Deus, aquele ouvinte que até para prestar atenção ele tem dificuldade. Ele sai da sintonia, ele distrai, mas não é ele não. É o adversário para ele não ouvir as santas palavras de Deus. Mas a partir de agora tudo vai ficar bem. O povo está sendo abençoado porque o programa começou. Assim eu oro em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, pastor Tiago. Pastor Tiago, antes de falar do culto, da reunião de segunda-feira, ontem nós tivemos na Igreja da Graça reuniões de fé, de milagres, a busca pelo Espírito Santo. Pastor Tiago, aqui na Rua Bangu 440, tivemos 3 reuniões abençoadas. Às 7 da manhã eu já estava no altar fazendo 30 minutos de oração, preparação. O culto das 8 horas foi uma multidão de pessoas. Como Deus derramou o Espírito Santo, como Deus nos abençoou no culto das 8. Depois nós tivemos a reunião das 14, Deus também abençoou. Depois tivemos o último culto às 7 horas da noite. Como é que foi em Barra de São João? Boa tarde, pastor Edson, seus amados ouvintes. Eu tenho a certeza que ali na nossa sede regional, em Rio das Ostras, foi uma explosão de milagres. E aqui em Barra de São João, ali em Barra de São João também seguiu a mesma fé. Domingo de ceia do Senhor, de comunhão com Deus, comunhão com Cristo. As pessoas, pastor Edson, também chegaram ali às 8 horas da manhã, bem como às 18 horas. E em ambos os horários houve testemunhos, milagres e maravilhas para a honra e glória do nome de Jesus, pastor Edson Júnior. E hoje é dia de prosperidade na Igreja Internacional da Graça de Deus. E você que está nos acompanhando em casa, olha o que está escrito aqui no Salmo 35, versículo 27, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Eu creio que você que está nos ouvindo, você ama a justiça de Deus, ou seja, você ama aquilo que é correto. E a pessoa, quando ela prospera da maneira correta, aí você fala, como assim prosperar da maneira correta, pastor Edson? Ou seja, na justiça de Deus. E tem muitas pessoas que até, pastor Tiago, obtêm a prosperidade, mas de maneira indevida, de maneira corrupta, de maneira desigual, e isso não é aprazível, isso não é bom aos olhos de Deus. Deus quer a prosperidade do servo, da serva dele, mas de maneira correta, o pastor Tiago. É a pura verdade, pastor Edson. E nós sabemos que quando uma pessoa prospera por meios indevidos, a própria Bíblia vai nos ensinar que o final não será bendito. Então é o que nós vemos, cansamos de ver. É muito mais fácil a pessoa dar o jeito dela num prazo curto e aparentemente obter um resultado, mas nós sabemos que na realidade é muito mais saudável e permanente
a pessoa colocar a causa dela nas mãos de Deus. E as oportunidades para prosperar, elas são muitas. É quando a pessoa ama a justiça de Deus, Deus vai dirigir, e aquilo que ela colocar as mãos, pastor Edson, ela vai ver a multiplicação do Pai em nome de Jesus. E aí o salmista continua, pastor Tiago, ó, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Ou seja, você que está nos acompanhando em casa, talvez você está passando uma situação financeira muito difícil e você não vê direção alguma, você se encontra no fundo do poço, já passou tantas coisas na sua cabeça, até fazer uma besteira, dar cabo da sua própria vida. O que eu quero que você venha entender é que nós temos um Deus que pode nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Eu, como pastor, conhecedor também da palavra de Deus, o pastor Tiago, não há nada mais importante, eu posso falar para você, do que você tomar posse da salvação, do reino de Deus. A Bíblia fala que tudo aqui é passageiro, mas enquanto você estiver aqui, Deus não quer te ver perrengando. Deus não quer te ver sendo humilhado, Deus não quer te ver sendo pisoteado pelo diabo. Talvez você que está me acompanhando, você já não aguenta mais, você todo mês você tem que mudar, porque você não tem condição de pagar o aluguel, e aí você é humilhado, você tem que pegar as tuas coisas e sair escondido, né? Para não sofrer muitas vezes ali uma exposição. Você já morou já em vários bairros da cidade, porque chega no final do mês você não tem condição de pagar o seu aluguel, talvez os seus filhos mesmos. Então eu quero que você venha entender que nós temos um Deus, e esse Deus pode dar para você uma ideia, esse Deus pode dar para você, né, mostrar algo que você não está conseguindo ainda enxergar. Ele pode colocar ali um propósito no teu coração. Você que às vezes tem um sonho, pastor, o meu sonho é de empreender. Deus pode colocar algo no seu coração, uma ideia, às vezes até uma porta mesmo, ele pode abrir. A gente sabe que há demônios, há espíritos malignos que atuam ferronhamente na vida financeira de algumas pessoas. Às vezes tem um bom currículo, é uma pessoa eloquente, fala bem, mas tem algo ali atuando na vida financeira e impedindo, pastor Tiago, o crescimento, a prosperidade dela. Literalmente, isso é uma causa espiritual. Não há outra situação que venha explicar, pastor Edson, como uma pessoa capacitada, como uma pessoa, às vezes fala até mais de um idioma, às vezes teve uma preparação numa universidade renomada, e às vezes o outro que não teve talvez condições ou interesse de alcançar uma formação semelhante, prospere mais do que este. Às vezes há pessoas agora, inclusive, que estão ouvindo essa programação, elas estão se enquadrando nesse tema, porque na mente delas, elas dizem: poxa vida, era para eu estar numa situação muito melhor, porque afinal de contas não é desfazendo de ninguém, mas olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, e o outro lá, o fulaninho, coitado, não tem metade do que eu tenho, mas é mais próspero do que eu. Porque quando se trata da prosperidade, o senhor falou muito bem aí, pastor, há uma legião de demônios, creia a pessoa ou não. Tem gente que diz: ah, mas eu não creio. Veja bem, o fato de você não crer não vai fazer com que o mundo espiritual venha deixar de existir. Isso está além da sua capacidade, está além do seu crer ou não crer. Existe ponto final. Então, no mundo espiritual, há muitas pessoas que elas estão, pastor Edson, com as mãos e os pés amarrados, mas há uma saída para isso. Sim, pastor Tiago, e por isso que nós fazemos um convite especial. Hoje é com a minha equipe, daqui a pouquinho quem estará às 7:30 da noite é o reverendo Davi, dando a bênção da prosperidade. Qual é o endereço, pastor Edson?
Rua Bangu 440, aqui no centro da cidade de Rio das Ostras. E ontem tivemos reuniões de tivemos testemunhos de prosperidade, tanto no culto das 8 quanto também no culto das 7 horas da noite. E pastor Tiago, segunda-feira em Barra de São João. Segunda-feira em Barra de São João, eu digo que é o melhor dia e é o melhor lugar para aqueles que querem prosperar, porque quando nós lemos a palavra de Deus, é muito claro o que ela diz. A palavra de Deus é clara, então ela explica para nós que quando nós honramos a Deus, nós somos honrados. Quando nós buscamos a Deus, nós o encontramos. Enfim, quando nós pedimos, Ele nos dá. Então não tem por que você continuar desempregado, não tem por que você continuar dessa maneira. O melhor lugar para que a sua mente se abra e você desenvolva comigo é ali em Barra de São João. Eu já estive às 8 horas da manhã e ali foi uma bênção, a palavra ministrada, a palavra de fé e autoridade para o povo crescer. E estarei agora às 19h30, Barra de São João, bem no centrão, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Ela está ali junto à Praça As Primaveras. Não tem erro, centro de Barra de São João, tem ali a praça e logo você verá o seu ponto de contato com a bênção, a Igreja da Graça de Deus, pastor. O pessoal está conectado aqui, o pastor Tiago, pelo Facebook. Eu sei também que tem um pessoal conectado aqui na sintonia da 87.9, que daqui a pouquinho já vai começar enviar os pedidos de oração. Para você que está acompanhando, anote o telefone fixo, o 2210 8035, 2210 8035. Você vai ligar, a nossa equipe está preparada para atender o seu telefonema, ou você pode enviar a mensagem, o pedido de oração para você, por um familiar, por um ente querido, no 99804 9441, 99804 9441. E o pessoal que está me acompanhando aqui pelo Facebook, a Vera Lúcia Gonçalves, Deus abençoe, dona Vera. O Henrique Aquino também está nos acompanhando, a Marlene Souza, a Marlene também pedindo oração aqui pelo Delso, que se encontra doente. Daqui a pouquinho, dona Marlene, a gente vai estar fazendo a oração pelo seu Delso. Quem está acompanhando também é a Maria José de Souza, ela está falando amém, eu creio. Deus abençoe, dona Maria. Quem está acompanhando também é o Felipe Henrique Aquino. Boa tarde, pastor Edson. Manda um abraço para a igreja da IIGD de Trajano Moraes. Estamos ouvindo através do Facebook. Felipe, um abração para você, para toda a sua família, tá bom? Um abraço também para IIGD de Trajano Moraes. Deus abençoe os nossos irmãos da IIGD Trajano Moraes. Quem está acompanhando também é a Cláudia. Deus abençoe, Cláudia, a senhora, toda a família. Pastor Tiago, o senhor também está no Facebook, tem um pessoal também com o senhor conectado? Eu estou aqui acompanhando o senhor aqui, eu estou aqui na mesma página do senhor aqui participando, mas o povo está chegando em massa, tanto pelo Facebook, como também pelos nossos aqui pontos de contato diretamente com os ouvintes, tanto pelo WhatsApp 99804 9441, 99804 9441, e o telefone fixo, pastor Edson, 2210 8035. Todo pedido é bem-vindo, mas especialmente para Deus abrir portas. Eu quero falar para você que não acredita mais que Deus abra portas. O senhor acabou de relatar, pastor Edson, que ontem teve testemunho de prosperidade. Eu tenho tido também ali testemunhos de portas abertas de prosperidade. E eu lhe pergunto, a crise não está aí? A chamada crise, não é verdade? As dificuldades não existem fora, existem, mas para Deus, pastor Edson, não há impossíveis. É verdade, pastor Tiago. Então convocamos você para ouvir a palavra de Deus hoje. Eu tenho certeza que o nosso Deus dará uma direção, dará um caminho para você trilhar na presença dele, em obediência, em submissão, mas também com ousadia e muita fé. Nós agora iremos chamar um louvor, daqui a pouquinho a gente volta. Continue conectado.
a história de Jesus, da sua cruz, o amor do Pai, o céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim, não ia entrar. Mas Deus tinha um plano e esse plano foi a cruz. E o que será que Deus viu quando olhou para aquela cruz? Ele não viu Jesus, mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi. Mas eu não estava lá, nem pôde apagar. Então ele pagou, dando seu filho em meu lugar. Foi o sangue lá da cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, pra eu poder me aproximar. Você já ouviu a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai, oh, o céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim, não ia entrar. Mas Deus tinha um plano e esse plano foi a cruz. E o que será que Deus viu quando olhou para aquela cruz? Ele não viu Jesus, mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi. Mas eu não estava lá, nem pude apagar. Então ele pagou, dando seu filho em meu lugar.
Atenção, Barra de São João. Nós da Igreja Internacional da Graça de Deus lhe convidamos para essa grande segunda-feira das portas abertas. Você que precisa de uma porta aberta na sua vida, esteja conosco. Deus é poderoso para te abençoar em 2 horários, segunda às 8 horas da manhã e especialmente às 19h30. Praça As Primaveras, Barra de São João, Igreja da Graça de Deus, a porta que Deus abriu para te abençoar. Voltamos. Você ouviu o endereço do pastor Tiago Lopes em Barra de São João e o meu endereço é na Rua Bangu, número 440. Rua Bangu, uma das ruas mais conhecidas aqui na cidade de Rio das Ostras, e a Igreja da Graça fica bem no início da Rua Bangu. A Rua Bangu, no final dela, quase no final, é o hospital municipal, porém a igreja fica bem no início da Rua Bangu. Pessoal conectado, enviando mensagem, pedido de oração, a dona Janete nos acompanhando. Deus abençoe, dona Janete, a senhora, toda a tua família, em nome de Jesus. A Vanusa Moreira, boa tarde, pastor Edson, Deus abençoe, dona Vanusa, em nome de Jesus. A Elisete Silva, uma boa tarde, dona Elisete. A Yara de Carvalho Fernandes, Deus abençoe, dona Yara. Quem está nos acompanhando também é a dona Edneia Rodrigues Pereira. A paz do Senhor, pastor Edson Júnior, Deus abençoe a sua vida. E você pode ligar no 2210 8035, 2210 8035 e enviar a sua mensagem. A nossa equipe está preparada aqui para atender a sua ligação no 99804 9441. A dona Terezinha Rufino participando também, enviando mensagem. Deus abençoe, dona Terezinha, um abraço na senhora, um abraço no marido, toda a família, que Deus venha lhe abençoar em nome de Jesus. Com o senhor, pastor Tiago. O povão participando, chegando firme na fé, e eu tenho a certeza que aqueles que pedem, participam e fazem aqui a comunicação das suas necessidades serão atendidos pelo nosso Deus. Eu quero mais uma vez lembrar o WhatsApp do povão aqui, para você participar, mandando seu pedido de oração. É o 99804 9441. É claro, lembrando a pessoas de outros estados que o nosso DDD aqui é de outras cidades também. O nosso DDD é o 22, né? Tem muita gente de outras cidades, outros estados, querendo até mandar aqui o pedido e não tá conseguindo. Então o DDD é o 22 e o WhatsApp é 99804 9441. O fixo 2210 8035. Deus, ele ama a prosperidade dos seus servos, pastor Edson. É verdade. A dona Aparecida também, Tomás, daqui a pouco, dona Aparecida, a gente vai estar fazendo a oração. Ela está pedindo oração aqui pela netinha, a Júlia, que está passando mal, está no hospital. Daqui a pouquinho, pertinho das 17 horas, a gente vai estar fazendo um grande clamor. A palavra de Deus fala que a oração do justo pode em muitos seus efeitos, e você vai orar com fé, independentemente do problema a qual você esteja enfrentando. Talvez é algo espiritual, você já procurou ajuda em vários lugares, você não consegue dormir, você tem pesadelos à noite, você sente algo oprimindo, apertando você. Isso tem refletido, né, em outras áreas da sua vida. Você é uma pessoa que já não tem mais gosto por nada, a vida financeira tá arruinada, tá acabada, você tá sem rumo, você tá sem direção. Então nós vamos orar. Talvez um familiar também, o pessoal pedindo bastante oração aqui por um ente querido, por um familiar. Você vai fazer esse ato de fé, coloca a fotografia, a peça de roupa, o pedido de oração, o copo com água. Tem uma multidão de pessoas, pastor Tiago, ontem na igreja eu fiz uma pergunta, né? Foi muita gente no decorrer do dia, e perguntei quem está acompanhando a nossa programação na 87.9. Pastor Tiago, muita gente, audiência muito grande, o pessoal participando, agradecendo. E como é que tá lá em Barra de São João?
uma explosão a audiência desse programa. É o programão de maior audiência. As pessoas ouvem por meio da rádio FM, uma multidão ouve, participa por meio do aplicativo da rádio. Ele espalhou o aplicativo para todo mundo, espalhou o aplicativo para todo mundo e todo mundo consegue participar. E uma multidão também chegando aqui através do Facebook. Então, quer dizer, em todas as mídias sociais o programa da Igreja da Graça de Deus está presente, e você pode observar a multidão no WhatsApp, a multidão através do telefone fixo, e o povo está pedindo ajuda. Pastor Edson Júnior, o povo clama por ajuda e a ajuda virá. E pastor Tiago, agora a gente vai colocar um testemunho e pro pessoal que está em casa acompanhar o que o Senhor Jesus tem feito, né? A Bíblia fala: se creres, verás a glória de Deus. Aí você vai acompanhar o testemunho e daqui a pouquinho a gente vai estar voltando com a palavra de Deus. Hoje o pastor Tiago vai estar trazendo aqui uma mensagem e não vamos demorar muito não, tá bom? Continue conectado e acompanhe esse testemunho. Eu, quando assistia na televisão, a senhora mandava orar, curvar a cabeça, eu fazia isso, e quando eu abaixava, às vezes me doía, entendeu? Eu digo, hoje eu vou ser curado hoje, com os poderes de Deus. E foi curado, Antônio? Curado, sim. Pode mexer? Doía as pernas, eu não podia agachar. Você não fazia isso? E está fazendo muito bem. O que Deus fez por você? Coisa boa. E o que é essa coisa boa? Conta. Muita coragem, saúde, sabedoria. E cura fez também? Cura também. Cura de quê? Meu joelho. É isso que eu queria saber. Fomos longe, mas chegamos aonde? Oxe, tá tudo bem comigo agora. Agora tá livre? Tô livre, sim. Como é que você andava com esse joelho? Se eu andava cambecando, não podia. Como é que é cambecando com o joelho? Cambecando assim, ó, assim. Então anda igual a mocinha bonita agora. Vai embora, vai na fé. Paulo, o que Deus fez por você? Sofri um acidente de moto aí, tem um platina e parafuso na perna. Eu caí, tô tomando remédio, mas não tá adiantando nada. Minha perna tá inchada, tava inchada e agora eu tô me sentindo melhor. Pode mexer a perna e tudo? Já. Você não fazia isso não, Paulo? Fazia, mas eu me levantava devagar, assim. Agora levanta depressa. Palmas pra eu tomei até um susto aqui, pessoal. O que Deus fez por você? Curou minha perna, o joelho. O que tinha nesse joelho? Eu caí e tava doendo, não fazia assim não. Você não fazia, dobrava mais? Andava puxando. Há quanto tempo foi isso? É mais ou menos 5 meses. Como é que você andava? Mostra pra mim. Andava puxando a perna. E agora? Agora eu vou correndo. Corre mesmo, irmã. O poder de Deus te libertou. Quando a dúvida, o medo, a incredulidade tentam se apossar de alguém que não tem o espírito de poder, encontram uma mente vulnerável, um coração vazio e levam a pessoa a perdas constantes. Porém, quando a dúvida, o medo, a incredulidade tentam se apossar de alguém que tem dentro de si o espírito de poder, encontram uma mente forte, um coração cheio de fé e são imediatamente consumidos. Em lugar de perdas, a pessoa tem dentro de si o espírito de conquista, de vitória, o Espírito Santo, o espírito de poder. Venha se encher deste espírito e trilhar um caminho de vitórias. 2210-8035, você ligando, a nossa equipe está preparada aqui para atender o seu telefonema ou enviando a mensagem no 99804-9441 através do Facebook, se você está me acompanhando pelo Facebook. O pessoal entrando em contato, a dona Filéia do Nova Cidade, pedindo oração para o Moisés e também para o Felipe. As mensagens estão chegando, daqui a pouco eu vou estar repassando aqui para vocês. Pastor Tiago, agora uma palavra de fé para o povo que está nos acompanhando em casa, em nome de Jesus. E a palavra de fé, pastor Edson e os amigos ouvintes, ela se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Aqui a Bíblia vai relatar que houve um grande ataque, um levante do inimigo contra o rei Josafá e contra o povo de Judá. Diz assim a palavra: e sucedeu depois disso,
que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. A primeira palavra que vem ao meu coração quando eu faço a leitura desse texto é acerca de como nos comportamos diante do parecer negativo, diante da ameaça, diante do ataque, diante do levante do inimigo. A primeira revelação que Deus traz ao meu coração é essa: quem é você quando o adversário se levanta contra a sua vida? Você que me ouve e você tem dito: olha, pastor Tiago, você não sabe a luta que eu tenho enfrentado. Uma luta financeira tão grande que eu estou a ponto de fechar a loja, a empresa. Eu investi muito dinheiro, mas eu estou vendo que tudo foi por água abaixo, porque a partir do próximo mês eu não tenho mais recurso para abastecer a loja, para pagar funcionários, eu não tenho mais recurso para continuar com a minha barraca de lanches, com a minha loja de roupas, com a minha loja de eletrônico. Eu não tenho mais jeito, porque tá muito difícil. Eu pergunto para você: como é que você se comporta diante dessa ameaça do inimigo? A Bíblia está contando para nós, o texto é muito claro. Chegaram até o rei Josafá e lhe deram aviso e disseram: olha, rei Josafá, está vindo contra ti uma grande multidão. Olha, são povos que se uniram e eles vieram com fúria, estão até atravessando o mar, estão vindo de regiões longínquas, eles estão se empenhando, estão vindo com todo o esforço, e o intento deles é a destruição sua e do povo. Isso é uma coisa também que muitos não entendem. Quando o diabo se levanta, ele não se levanta só contra o seu emprego. Ele não se levanta só contra a sua fonte de renda. Tem pessoas que desde alguns anos para cá, onde começaram essas crises no país, elas perderam poder ali de renda, salário foi cortado, a aposentadoria foi diminuída. Alguns casos a pessoa perdeu a única fonte de renda que tinha. E ela não está entendendo que aquele problema não é exclusivamente financeiro. O adversário sabe que se ele ataca a sua vida financeira, daqui a pouco ele está atacando o casamento também. Porque a família, às vezes, ela vai muito bem quando financeiramente vai bem. Agora, quando o aperto vem, começam as palavras duras, as críticas. Começa aquele chefe de família, perdão da expressão, a se sentir um lixo, um homem sem valor, porque ele diz: eu sou o chefe da família, mas eu não consigo mais sustentar minha casa. Aí é aonde muitos vão para o caminho do álcool, das drogas, da porta de bar, do caminho tortuoso, porque dentro de casa ele se sente julgado, dentro de casa ele se sente diminuído, mas na rua ele pode esconder as tristezas e as mágoas dele através de um bom gole de bebida alcoólica. Mas a verdade é que aquilo é passageiro. Ele pode até fingir que está bem, mas uma hora ele tem que cair na realidade. E quando você cai na realidade, é a melhor coisa que tem. Quando você enxerga a sua dificuldade, o seu problema, a sua pobreza, naquele momento, pobreza financeira, pobreza moral, pobreza espiritual, emocional, mas quando você reconhece, é o primeiro passo para começar uma mudança. Ali você vai galgar agora passos de fé para mudar a situação, mas tem que reconhecer. Agora, no caso do rei Josafá, quando ele fora avisado que os inimigos vinham, ele tomou uma atitude, pastor Edson, impressionante. Porque é impressionante, por quê? Porque não é aquilo que a gente vê comumente, não é aquilo que normalmente a gente vê. A Bíblia diz que quando ele ouviu que os inimigos vinham, primeiro ele temeu. E quem é que não teme
Quem é que até nos estremece momentaneamente? Logo após o que foi que ele fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Israel. Ele sabia que o inimigo não queria só acabar com a vida dele, era com o povo, era com a lâmpada de Deus, era com a glória da nação. Ele disse: não posso permitir isso. Você que está sendo atacado não é só a sua vida financeira, não. O inimigo quer atacar tudo. Mas a atitude dele, pastor Edson, foi de se colocar diante de Deus e buscar de Deus uma solução. Até um jejum ele apregoou, pastor Edson Júnior. E não foi só essas atitudes que foram louváveis, pastor Tiago, mas teve algo também que me chamou a atenção, a postura dele aqui no versículo 12. Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, independente da quantidade de pessoas, de soldado, da dificuldade, da guerra, ele fez uma declaração maravilhosa: os nossos olhos estão postos em ti. Isso é muito importante. Quando Deus fala para você elevar os teus olhos, ele está falando para você olhar para cima. Ou seja, para você se lembrar dele no momento da dificuldade, no momento da guerra. Talvez você está como Josafá, travando uma guerra, O pastor Tiago está falando aqui do âmbito financeiro. Talvez no âmbito financeiro você não sabe mais o que fazer, ou em qualquer área da sua vida você está como Josafá. Mas qual foi a postura dele? Foi de buscar o Senhor, foi de se consagrar, foi de olhar para aquele que poderia dar a verdadeira salvação. O salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro virá daquele que fez os céus e a terra, do Deus Todo-Poderoso, pastor Tiago, de Abraão, de Isaque e Jacó. E se Deus foi com Abraão, com Isaque e Jacó, será também contigo. Agora, é óbvio que devemos fazer aquilo que fizeram também Abraão, Isaque e Jacó, incluindo o rei Josafá. E a Bíblia diz ainda mais para nós no versículo 4, além dos olhos estarem postos no Senhor, como leu o pastor Edson no versículo 12, aí voltando para o versículo 4, que é fantástico demais. A Bíblia diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então houve, pastor Edson, uma convocação geral para que o povo se colocasse diante de Deus. E o mais bonito, é aqui que está o grande mistério. A Bíblia está dizendo que Judá se ajuntou, aquela nação se uniu, e eles estavam ali para quê? Para pedirem socorro ao Senhor. O Senhor acabou de dizer que o socorro nosso vem de Deus, que criou os céus e a terra, como disse o salmista Davi. Agora, o problema é que quando Judá, que é você, minha amiga, é você, meu irmão, que está me ouvindo agora, quando Judá é convocado para estar diante do Senhor, às vezes o Judá de hoje, pastor Edson, não comparece. É aquela pessoa que ela está como a Marta. A Marta e a Maria é uma história que praticamente todo mundo conhece. Aonde a Maria representa a pessoa espiritual, que tinha ouvidos espirituais para ouvir a voz do mestre, enquanto Marta era uma pessoa natural, que não ouvia no mundo espiritual o que Deus queria dizer. Então, enquanto a Maria estava parada para ouvir ao Senhor, a Marta estava ocupada em muitas coisas. Judá está sendo convocado, seja hoje, para a reunião das portas abertas. Cada um sabe a sua situação. Tem gente que o teu caso é esse. Você precisa de contemplar o milagre de Deus entrando na tua vida e mudando a tua história. Agora, você tem que buscar para cada doença um remédio. Se o teu caso hoje de fato é financeiro, você está sendo esse Judá.
que está sendo convocado, mas tem a convocação da Sagrada Família, tem a convocação da libertação, tem a convocação para ser cheio do Espírito. O problema e a diferença do Judá de hoje é que tem muitos aí que não têm ouvido, e eles não comparecem para receber o melhor de Deus, mas a multidão que tem comparecido para pedir socorro ao Senhor, pastor Edson, como Deus é bom e como Deus está socorrendo aqueles que o buscam. Ou seja, pastor Tiago, se unir, fazer uma aliança, e essa aliança que você tem que fazer é com o Todo-Poderoso, essa aliança que você tem que fazer é com o Senhor Jesus. Faça uma aliança com Ele. E aí você fala, pastor Edson, como é que eu posso fazer uma aliança com Deus? Olha aqui, você que está me ouvindo em casa, no trabalho, no carro, entregue por inteiro o seu coração ao Senhor Jesus, né? Talvez você confie em tantas pessoas. Uma vez eu ouvi algo interessante, pastor Tiago, né? Uma pessoa, quando ela faz uma viagem num grande navio, cruzeiro, ela não conhece o capitão, mas ela confia, né? Se ela entra no barco, se ela faz uma viagem aí marítima, ela não conhece o capitão, mas ela confia, ela entra porque ela confia. Uma pessoa, quando vai fazer uma viagem de avião, ela não vê o piloto, ela entra, e se ela entra no avião é porque ela confia. Então tem muitos que confiam no motorista de ônibus, confiam no capitão, confiam no piloto, confiam no médico. E até, deixa eu falar algo interessante, né? Uma pessoa, quando vai fazer uma cirurgia, às vezes nenhum médico que vai operá-la, ela chega na hora ali a uma equipe apta, preparada, e ela precisa confiar, ou seja, ela é obrigada a confiar. E nós, né, confiamos talvez nos homens e não conseguimos depositar por completo a nossa confiança em Deus. Então tome cuidado, não deixe o diabo te enganar, deposite toda a sua confiança no Senhor, que Ele há de cuidar de vós. Pastor Tiago, o pessoal tá conectado aqui, a Vanusa Moreira, o Caleb de Deus, graça e paz, que Deus conceda uma tarde abençoada para todos nós. A Marlene de Souza, peço oração para Elizabeth Priogione e Daut Ramos, que se encontra no UTI, na UTI, no HPM. Oração para o Delso Feliciano Carlos, que se encontra muito mal. A Cláudia, eu creio, a Marlene Souza agradecendo aqui, pastor Tiago, o senhor é uma bênção. A Eliane Soares, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde, Eliane, Deus abençoe em nome de Jesus. Olha o pessoal também participando, ligando e enviando mensagem, pastor Tiago. A Rosângela do Jardim Marileia pedindo oração pela família. Deus lhe abençoe, Rosângela. A Neia do Parque Zebulon pedindo oração também, tá com dor de cabeça. A Luciana do Nova Cidade pedindo oração pela Marilza. A Filé, que já tinha entrado em contato, Nova Cidade, pedindo também oração pelo Moisés, pelo Felipe. A Terezinha Rufino pedindo também oração. Pastor Tiago, fala do endereço lá da Igreja de Barra. Daqui a pouco eu falo o endereço aqui de Rio das Ostras. Em Barra de São João, o endereço é ali junto à Praça As Primaveras. Eu digo junto porque literalmente a igreja está ali. Ali está situada a Igreja Internacional da Graça de Deus, aonde eu tenho o prazer de atender todas as pessoas de perto, de longe, aquelas que vêm desesperadas pedindo uma palavra, uma oração, aquelas que vêm apenas para cultuar, para adorar a Deus. Pessoas que entram ali, as mais variadas pessoas entram ali, e nós as recebemos com muita alegria, com muita graça e com muita fé. Então a Igreja da Graça de Deus, no centrão de Barra de São João, ali na Praça As Primaveras. Eu brinco dizendo que o pessoal diz ali é próximo às lojas americanas, mas eu falo o contrário, é as lojas americanas que é perto da igreja, que é a referência lá, pastor Edson, é a Igreja da Graça de Deus. E aqui em Rio das Ostras, pastor Tiago, é na Rua Bangu 440, que no centrão da cidade de Rio das Ostras. E a Rua Bangu é uma das ruas mais conhecidas da cidade, mas a igreja fica bem no início da Rua Bangu. Hoje tivemos reuniões
às 8, às 14, daqui a pouquinho às 19h30. Já estou convocando você para a campanha de quarta-feira, para você ir orar pela família, apresentar a tua família ao Deus Todo-Poderoso. Deus tem abençoado. Eu vou chamar um louvor, né? Vou chamar o nosso amigo Tiago Pérez, uma canção abençoada. Já prepara o copo com água, a fotografia, a peça de roupa. Daqui a pouco a gente vai fazer a oração forte. Aqui eu estou, vim para buscar tua face, Pai, com amor e temor, como fez Moisés, descalço os meus pés, pra me aproximar de ti. Rasgo o coração, não é emoção, não sei o que dizer, mas estou aqui. Olha para mim, enche-me de ti, de fé em fé, vale tudo que o meu Senhor disser. Não troque este momento por nada, nada mais. O meu alvo é o Senhor, meu socorro é o Senhor. A quem tenho eu no céu e a quem eu posso comparar a ti, santo, digno, Rei eterno Deus, o Cordeiro que venceu pra sempre, sempre vou te adorar, vivo pra te amar. Rasga o coração, não é emoção, não sei o que dizer, mas estou aqui. Olha para mim, enche-me de ti, de fé em fé, vale tudo que o meu Senhor disser. Não troque este momento por nada, nada mais. O meu alvo é o Senhor, meu socorro é o Senhor. A quem tenho eu no céu e a quem eu posso comparar a ti, santo, digno, Rei eterno Deus, o Cordeiro que venceu pra sempre, sempre vou te adorar. A dona Terezinha entrou em contato também pedindo oração. Daqui a pouco, dona Terezinha, daqui a pouquinho, a dona Janete Camargo pedindo oração, né, pela família, pela neta, pela amiga também. E creia, dona Janete, o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. Continua firme na fé, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, pastor Tiago, a gente vai estar fazendo a oração da fé, o pessoal aqui enviando mensagem, curtindo, participando, não só pelo Facebook, né?
mas também pela sintonia da 87.9, 2210-8035 e 99804-9441. A Beth também, a obreira Beth, acompanhando a nossa programação, e daqui a pouquinho a gente vai tá fazendo a oração, pastor Tiago. Que bênção. Prepare aí o seu copo com água, daqui a pouquinho um forte clamor, a forte oração. Ô pastor, tem oração forte, oração fraca? Claro, é óbvio. Vai daqueles que estão clamando. Uma pessoa que está cheia da virtude de Deus, jamais a oração dela será fraca. E nós estamos aqui na força e no poder do Espírito Santo. Pastor Edson, que programação abençoada. Está chegando aqui conosco a Luciana Lopes, já o senhor citou a irmã Eliane Soares, a dona Amanda Ferreira, esposa do senhor, também aqui presente. Um grande abraço para dona Amanda, Aparecida, enfim, a multidão aqui. Não dá nem para relembrar todo mundo, mas o povo crendo nessa oração que será feita, pastor Edson. É verdade, pastor Tiago, já está dando já a hora da gente fazer o grande clamor. Rio das Ostras, Barra de São João, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Firme teus pensamentos nos céus. É hora de falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos em tua gloriosa presença, apresentando cada nome. As pessoas que ligaram, meu Deus, no 2210-8035, aquelas que enviaram a mensagem através do WhatsApp, aquelas que estão participando através do Facebook, entrando em contato, pedindo oração, meu Deus, ali por um familiar, quer seja a esposa, o marido, os filhos, netos, primos, primas, um conhecido, um amigo, nós colocamos diante de ti, Senhor, e fazemos uma oração especial, repreendendo todo o mal. Essa pessoa, meu Deus, que está nesse momento orando pela vida financeira também, apresentando a vida financeira diante de ti, nós levantamos a nossa voz agora, repreendendo, paralisando, anulando todo o mal. É no poder que há no nome de Jesus, todo mal, toda ação do inimigo. Sejam repreendidos agora todos os espíritos obsessores que amarram, que atrapalham, que tentam, que lutam para impedir os recursos de chegarem. É o vendedor que não tem conseguido fechar uma venda sequer, não tem conseguido realizar um contrato sequer, porque há muita ação maligna. Mas inimigo, você não pode mais agir, sai dessa empresa, ela estava prestes a quebrar, mas a partir de hoje Deus muda a história dessa empresa, os recursos vão chegar, porque o mal está repreendido e nós os expulsamos para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Meu Deus, consagramos a peça de roupa, o pedido de oração, o copo com água que essa pessoa colocou ao lado do rádio, talvez está nos acompanhando pelo celular, mas está fazendo esse propósito de fé. Então nós consagramos, abençoamos em nome de Jesus. Deus está cuidando de mim. Voltamos. Você que colocou o copo com água perto do rádio, pode tomar em nome de Jesus e creia no milagre de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o pessoal aqui conectando, enviando mensagem ainda. Pastor Tiago, em Barra de São João, passa o endereço da reunião de hoje. Ali em Barra de São João, hoje, segunda-feira, pela vida financeira, pelas portas abertas, Igreja da Graça de Deus, no centrão de Barra de São João, ali na praça As Primaveras. Hoje é a campanha da justiça de Deus, porque está escrito nele quem? Em Jesus se descobre a justiça de Deus, de fé em fé e de glória em glória, pastor Edson. E ainda hoje às 7:30 da noite, a nossa equipe preparada para receber você na reunião de prosperidade. Tivemos 8:02, daqui a pouco 7:30, e eu queria convidar você. A gente está fazendo um grande propósito pela Sagrada Família no altar
altar ali tem um memorial da Sagrada Família para você levar a xerox do retrato, da fotografia, e vai ficar em cima do altar. Estaremos em oração, a nossa equipe clamando pela sua família, pelo seu casamento, pela tua vida sentimental, pelo marido, esposa, neto, filhos, ou que seja, toda quarta-feira, às 8 da manhã, às 2 horas da tarde e às 7:30 da noite. Deus abençoe. Um abraço do pastor Edson e pastor Tiago, e até amanhã.